Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãos, Jesus é o nosso Senhor, amém? Nesta manhã, irmãos, estar aqui compartilhando a palavra com os irmãos, para mim é muita alegria, né? Não é fácil vir aqui na frente, né? A gente sabe que não é fácil. Tem que depender muito do Senhor, muito do Espírito, porque, na verdade, a palavra não é nossa, né? A palavra não é minha, não é nem do irmão Pedro, a palavra vem de Deus. Nós somos apenas canais, né? E por isso que a palavra, para ela fazer efeito na nossa vida, ela tem que vir diretamente do trono de Deus. Se for uma palavra falada por mim mesmo, né? Com certeza ela não vai fazer efeito algum, nem na minha pessoa e nem quem está ouvindo a palavra, né? Por isso nós precisamos estar, todos nós, toda vez que nós for desfrutar da palavra, precisamos esvaziar de nós mesmos. Precisamos invocar o nome do Senhor. Buscar uma comunhão mais íntima com o Senhor. Porque nós sabemos que quando nós estamos numa esfera de intimidade com Deus, nós ouvimos o Senhor e também falamos com o Senhor. E esse caminho é através da fé e da palavra, né? Ó Senhor Jesus, eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Essa mensagem foi falada no domingo passado, dia 8, né? Foi falada pelo irmão Pedro, né? Eu gostaria que os irmãos ler comigo aqui, né? A gente lê junto aqui o tema: o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. De novo, irmãos. O fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Irmãos, essa palavra ela tá totalmente dentro das epístolas de Pedro, né? Nós sabemos que por que o irmão trouxe essa palavra ali dentro das epístolas de Pedro? Porque nós sabemos que Pedro foi muito trabalhado pelo Senhor. E não é diferente de nós, né? Talvez a gente tenha as características um pouco diferentes da de Pedro, mas, de qualquer forma, nós, em alguns momentos, reagimos igual Pedro. Então, essa palavra, ela veio, para nós, não foi à toa, né? Ela veio realmente fazer em nós uma obra, né? Eu creio que a palavra, ela tem poder de mudar qualquer situação e qualquer pessoa, desde que nós cremos, né? O segredo é crer, receber a palavra, ser obediente à palavra e crer, né? Se eu a recebo com o coração aberto e crendo nela, irmãos, ela entra em nós. Igual os irmãos oraram aqui no Partir do Pão, é como a água, né? Nos lavando, nos purificando. Mas antes de eu entrar no encargo principal, eu gostaria de voltar um pouquinho lá em Gênesis e falar um pouco sobre a queda do homem. A gente tem a maioria das palavras que os irmãos trazem fala desse episódio que aconteceu, né? E nós sabemos, irmãos, que a queda do homem, ela causou muito estrago, né? Primeira coisa, atrapalhou ali o plano de Deus, né? Que o plano dele era que o homem multiplicasse na terra, mas multiplicasse ali não era, eu pensava que eram pessoas, famílias, mas eram famílias e pessoas, mas que essas famílias e pessoas fossem totalmente governadas por ele. Mas, infelizmente, isso não aconteceu porque o homem não comeu da árvore da vida. O homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ao comer dessa árvore, aconteceu todo esse desastre, né? Senhor Jesus. E a palavra fala que o homem, na medida que esse homem foi multiplicando na terra, também foi aumentando a iniquidade, né? Foi aumentando a morte, né? Foi aumentando a falta de vida de Deus. O homem passou a viver por si só, né? Não mais dependeu de Deus em nada. E aí só foi multiplicando. E aí, quando a gente vai aqui no capítulo 6, eu estava lendo aqui ontem à noite e hoje de manhã, dando mais uma desfrutada. Eu estava observando aqui que eu achei tão interessante essa passagem aqui, porque fala assim, ó. Os irmãos, se tiver com a Bíblia aí, abrem no capítulo 6 de Gênesis,
Vamos desfrutar dos dois versículos, é o 5 e o 6. Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 6. Olha só o que o Senhor fala aqui. Olha o que Deus fala nesse momento aqui. Isso aqui me deu uma tristeza, viu, irmãos? Quando eu li isso aqui, eu fiquei muito triste, porque a nossa condição era terrível, né? Senhor Jesus, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Olha só, Deus fez o homem com tanto labor, né? Totalmente diferente de todas as outras coisas que ele criou. O homem, ele pegou o homem nas mãos. Ele tocou no homem. E depois, você imagina a decepção de Deus. Ó Senhor Jesus, mas graças ao Senhor que não ficou nisso, irmãos. O Senhor, ele não desistiu do seu plano, do seu propósito. Ele não desistiu do homem. Ainda que ele viu o homem naquela situação, só que fala, lhe pesou o coração. Ou seja, ele teve pena do homem. Ele falou, não, eu preciso mudar essa situação. Né? E aí, por que eu estou voltando aqui atrás, mostrando isso para os irmãos? Porque essa semana, no domingo, o irmão falou muito sobre a misericórdia de Deus. Eu achava que era só a graça que foi usada para salvar o homem. Mas naquela mensagem o irmão deixou bem claro para nós que só a graça não era suficiente. Foi preciso ele usar a sua misericórdia. Nós estávamos numa condição tão terrível, irmãos, que ele usou a sua misericórdia. E a misericórdia, ela tem base no amor. E o amor é a essência de Deus, porque Deus é amor. Ou seja, ele teve que usar do seu amor para salvar o homem. Não foi só a graça, mas usou do seu amor. Ou seja, o homem estava numa condição, irmãos, tão lamentável. O nosso caminho, a nossa direção era para o lago de fogo. Mas ele foi lá e nos tirou. Ó Senhor Jesus, com a sua misericórdia, ele nos tira dessa condição. Então, irmãos, mostra para nós, por isso que João fala, nos amou de tal maneira. Porque realmente ele usou do amor dele. Usou uma porção do amor para nos salvar. Né? Porque ele é amor. E nós sabemos que tudo que tem o amor de Deus gera paz, gera alegria, gera salvação, gera vida, gera tudo que nós precisamos. O amor é a base de todas as coisas. Se nós queremos ter uma vida aqui na terra de bênçãos, uma vida aqui na terra experimentando um pouco do reino de Deus, do reino dos céus, nós precisamos estar no amor do Senhor. Irmãos, porque se eu vivo no meu amor natural, ó Senhor Jesus, nós vimos aí o que Pedro fez com a orelha do Malco, né? O amor natural. Né? Então, o irmão ontem falou muito bem sobre isso. Então, irmãos, esse amor de Deus que nos salvou é algo tremendo. É a sua misericórdia. A palavra fala que ele foi misericordioso com cada um de nós. Irmão, por que não valorizar o que nós temos hoje, né? Por que não valorizar a palavra que o Senhor tem nos dado hoje? Onde nós estamos, irmãos? Que lugar maravilhoso que é a vida da igreja, o viver da igreja. Aqui nós só não vivemos na bênção se a gente não quiser receber bênção. Não é isso? Né? Aqui nós só nos tocamos no amor de Deus se eu não querer tocar no amor de Deus. Porque aqui nós temos tudo que Deus é, porque Ele é o cabeça da igreja. E é Ele que dispensa vida para a igreja. É Ele que cuida da igreja, é Ele que direciona todas as coisas na igreja, os serviços da igreja. Né? Tudo é direcionado pelo cabeça, que é Cristo. Ó Senhor Jesus. Então, e Pedro relata essa misericórdia ali nas epístolas dele. Eu gostaria de ler com os irmãos. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1.
Senhor Jesus, versículo 3. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, pode ir lendo aí. Já está no quadro aí, né? Amém. 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 De Jesus Cristo. Amém. Ó Senhor Jesus. Olha o que fala aí, irmãos. Olha o que o Senhor fala aí nesse versículo. Pedro experimentou essa misericórdia, né? E nós sabemos, irmãos, que tudo que está nessas epístolas de Pedro essas epístolas dele aqui foi escrita quando ele já estava o Senhor já tinha trabalhado bastante em Pedro, ele já estava bem trabalhado pelo Senhor, né? Então, essa misericórdia, por isso que a palavra fala que ela se renova a cada manhã, né? Porque nós sabemos que só a graça, em muitas situações da nossa vida, não é suficiente. Então, nós precisamos da misericórdia. Ela já está lá de manhã. Olha só que maravilha. Já está lá disponível para mim de manhã. Se eu passei uma noite atribulada, não consegui dormir, muita coisa na minha mente, você pode ter certeza que de manhã a misericórdia do Senhor está lá te esperando. Não somente a graça, mas também a misericórdia. Aí você desfruta dessa misericórdia, desfruta dessa graça, e você vai ter um dia, ó Senhor Jesus, abençoado, né? Um dia cheio de alegria. Você vai para o seu trabalho feliz, né? Vai estar ali feliz com a sua família. Irmãos, eu falo mais uma vez, nós só vivemos atribulados e em sofrimentos, né? A palavra real do Brasil que é necessário ter hora o sofrimento. Mas esse sofrimento não é para nos reprovar. Foi falado aqui na imersão, né? Esse sofrimento é para nos provar. Provar o quê, irmãos? Provar a nossa fé, provar o nosso amor pelo Senhor. Né? Provar, nos preparar para o reino que é de vir. O Senhor está nos preparando todo dia, né? Senhor Jesus. Então, nós não precisamos ficar lamentando, porque de manhã tem uma misericórdia lá, disponível para mim. Senhor Jesus. E você já começa a desfrutar da palavra ali, você ganha a misericórdia do Senhor, e aí as coisas vão fluir, né? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Também Romanos capítulo 9 fala dessa misericórdia, vamos dar uma lida lá. Romanos capítulo 9, versículo 15. Ó Senhor Jesus. Romanos capítulo 9, versículo 15. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Romanos 9, 15. Senhor Jesus. Terei misericórdia de quem me aprouver. E misericórdia. E compadecei-me de quem me aprouver ter compaixão. Interessante isso aqui, hein? Aqui fala que é o Senhor que vai decidir quem vai ter misericórdia e compaixão. O versículo aqui é bem claro, né? Mas sabe por que isso, irmão? Porque senão eu vou achar que eu sou capaz de ter isso em mim, misericórdia do irmão, de ter compaixão do irmão. Não, foi eu que tive compaixão dele. Não, não foi você, não. Eu tive misericórdia do irmão. Não foi você que teve misericórdia do irmão. Foi o Senhor. Porque senão nós começamos a exaltar nós mesmos, né? Eu que tive misericórdia do irmão ali, do outro. Ah, se não fosse eu, o irmão... Se não fosse eu tivesse compaixão desse irmão, aí coitado dele. Aí o que acontece? O Senhor sai de cena e você toma o lugar dele. Isso é muito sério, né? Por isso que ele deixa aqui, Paulo deixa bem claro para nós aqui que a misericórdia que também nos salvou
Foi eu que fui até ela. O Senhor veio até a mim. Porque a palavra é bem clara, o Senhor fala que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes de eu ser formado ali no ventre da minha mãe, o Senhor já tinha me escolhido. Por isso que naquela oração lá de João 17, ele fala, e também para os que virão, não é só para esses da agora que está aqui comigo, mas os que ainda vão vir, que era nós, irmãos. Olha só, olha como que essa misericórdia de Deus se estendeu até a mim, que nem estava ainda no mundo. Ó Senhor Jesus. Então, como que eu vou falar que eu que fui foi eu que fui buscar o Senhor? Não, o Senhor que nos buscou. E a gente, sem perceber, a gente acaba falando isso, né? Mas, na verdade, quem nos trouxe para esse viver foi o Senhor. Ele que teve misericórdia de nós e dispensou a sua graça. Por isso daquele fala graça tamanha, né? Também não foi pouquinha graça, não, foi muita graça. Para nos resgatar, para nos salvar, nos trazer para esse viver. Ó Senhor Jesus. Se não, irmãos, nós vamos falar que foi eu que... não, eu decidi. Não, não foi. O Senhor, aquele que Ele separou, que Ele escolheu, está no coração dEle. E na hora certa Ele vai ganhar aquela pessoa. Por isso que quando nós pregamos o Evangelho, a gente não precisa ficar preocupado. Eu estou... Já 2 semanas que eu vou na casa de fulano, toda quarta-feira eu estou na casa dele e ainda ele não... eu vou desistir. Nós não fazemos, apenas levamos a palavra do Senhor, quem faz a obra é o Senhor. Se ele está na vontade de Deus, na hora certa o Senhor vai ganhar o coração dele. Ó Senhor Jesus. E voltando a falar aqui de Pedro, Senhor Jesus. Pedro para nós é um grande exemplo, né? Um exemplo para nós de encorajamento. Porque se a gente for olhar, irmãos, nós somos igual Pedro. O Senhor não desistiu dele e ele também não desistiu do Senhor. Né? Pedro foi reprovado várias vezes. Talvez se fosse um de nós, talvez ele tenha desistido da caminhada. Você parece que tudo que eu faço dá errado. Eu começo a murmurar e não... Mas Pedro, ele insistiu, ele foi até o fim. Por isso que o Senhor conseguiu trabalhar nele. O segredo hoje, irmãos, para o Senhor trabalhar em nós, é firmar. É estar firmes. Ainda que venham as tribulações, ainda que venha todo tipo de perseguição, mas você precisa estar firme. Firme vivendo o viver da igreja. Se você está nesse lugar, nesse ambiente, você é guardado. Você é trabalhado pelo Senhor, assim como Pedro foi. Porque Pedro estava sempre junto com o Senhor. Ainda que ele levava uns corpos, o Senhor, em vez de quando dava uma... Mas era para o bem de Pedro. Né? Era para que Pedro crescesse espiritualmente. Por isso que a palavra fala que nós temos que se tornar filhos maduros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Não basta ser só filho. Mas para mim se tornar um filho maduro, eu tenho que permanecer nesse viver. Porque todo dia, irmãos, o filho, uma criança, para ela crescer, ela não tem que se alimentar, não tem que alimentar bem, né? Se ela não alimentar, ela não vai crescer, não vai desenvolver. Então, e quem alimenta o filho? É o pai. Não é isso? Da mesma forma, nosso viver na igreja, quem nos alimenta é o Senhor, através da palavra dele. Ontem o irmão Flávio falou que nós temos que alimentar da palavra todo dia. Ele até fez uma pergunta, você não come todo dia? E é isso aí. Alimentar da palavra todo dia, o que acontece? Nós crescemos espiritualmente. E aí eu vou tornar um filho maduro, um herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo. Nós iremos herdar, irmãos, a herança que o Senhor tem guardada para nós. Paulo fala sobre essa herança. E ele tinha convicção que estava reservada para ele. Mas nós sabemos que Paulo também não foi fácil a vida de Paulo aqui como um apóstolo. Né? Passou por muito sofrimento, muitas perseguições, mas ele não desistiu. Então, o segredo para nos tornar maduros é não desistir da caminhada. É permanecer alimentando dessa videira verdadeira, né? Bebendo dessa água da vida. Ó Senhor Jesus.
sendo suprido totalmente pela palavra do Senhor, emergindo na palavra, mergulhando nessa palavra, não recebendo a palavra como só mais um conhecimento bíblico, mas de fato extraindo vida da palavra, aí nós iremos crescer. E isso, irmãos, é percebido pelas pessoas. Já falei isso aqui várias vezes. Eu não preciso abrir a minha boca e falar, irmãos, eu fazia isso e não faço mais. Você não precisa abrir a boca para falar. E naturalmente, essa palavra vai entrando em nós, vai ganhando espaço, né? Vai tomando a minha alma, que é o que o Senhor quer trabalhar em nós. Nós sabemos que o Espírito já está pronto, né? Mas a nossa alma ainda, o que faz que atrapalha, né? Todo o nosso viver é a alma. Mas se eu deixar o Senhor trabalhar nela, Ele vai trabalhar. A palavra fala que Ele começou uma obra, Ele vai terminar essa obra. E eu tenho que crer nisso. Eu tenho que também deixar o Senhor trabalhar, eu tenho que permitir. O Senhor, Ele não vai entrar na minha alma sem a permissão minha, eu tenho que permitir. Senhor, estou nas suas mãos, trabalha em mim, né? Ó Senhor Jesus. Por isso que tem aquele versículo que está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 16, que fala que habite Cristo ricamente em vós. Habitar, irmãos, é morar. Vamos ler ele? Senhor Jesus, Colossenses capítulo 3, versículo 16. Ele tem que habitar em nós, irmãos. Ele não pode ficar só na sala, né? Ó Senhor Jesus, ele tem que entrar em toda a casa. Senhor Jesus. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Senhor Jesus, ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Aqui a palavra ela nos mostra que Cristo tem que habitar em nós. Mas como que Ele habita em mim? Embaixo vem a resposta, né? Isso aqui, irmão, é a mesma coisa que emergir na palavra. Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. Olha só. O Senhor, irmãos, a palavra ela vem para nós e nos mostra como nós devemos fazer, né? Esse habitar aqui é morar em nós. O Senhor, Ele não quer ficar só como uma pessoa que está viajando, que passa em sua casa, fica só um dia, à noite e já vai embora. Ele quer permanecer. Só um hóspede, né? Ele quer morar. Fazer morada em nós. Por isso, irmãos, que Ele nos preparou para isso. Ele colocou dentro do homem o Espírito. Ali é o lugar onde Ele vai morar, né? Senhor Jesus, Ele quer fazer morada em nós. Porque, irmão, se Ele fazer morada em nós, o que vai acontecer? Você vai dar espaço para Ele. E aí ele vai conseguir trabalhar em toda a nossa alma. Né? Que é o lugar que Ele realmente quer trabalhar no homem. Porque o nosso corpo, quando o Senhor voltar, se nós deixarmos o Senhor trabalhar em nós, trabalhar toda a minha alma, quando o Senhor voltar, eu vou receber um corpo glorificado. Né? Então, o segredo é a alma sendo resolvida, resolver o problema da alma, as outras coisas vão fluir. Senhor Jesus. Porque o Espírito já ficou pronto, já está pronto. Quando nós cremos, cada um de nós aqui, que nós, no momento que eu criei no Senhor e recebi Ele como meu Salvador na minha vida, o Espírito já foi colocado lá na criação do homem. Ali havia um recipiente para receber o Espírito de Deus. E na hora que eu criei, o que aconteceu? O Espírito de Deus veio, é como esse copo, né? É um copo, o Espírito lá na criação era esse copo sem água. Mas quando eu criei, o que aconteceu? Ele encheu d'água. O Senhor hoje, Ele pode habitar em mim. Né? Mas aí o que acontece? Se eu permitir, sai do Espírito, entra para a nossa alma e vai trabalhando em nós. Aí eu vou receber um corpo de glória. Ó Senhor, a glorificação, irmãos, é o último estágio.
Mas para que aconteça a glorificação, é necessário que minha alma seja trabalhada. Por isso que essa semana, no domingo, principalmente, o irmão falou muito sobre a nossa vida da alma. E a palavra tem mostrado para nós que sempre vai falar da vida da alma, irmãos. O viver da igreja, você vai estar sempre ouvindo isso, a vida da alma. Porque é o que impede o homem a chegar em Deus, a ser trabalhado totalmente, ser tomado totalmente pelo Senhor, ser enchido totalmente pelo Senhor. Senhor Jesus. Então vamos deixar o Senhor morar em nós. Deixa Ele habitar. Ó Senhor Jesus. Irmãos, e aí Ele vai tomando conta, Ele vai tomando espaço. Se Ele estava na sala, Ele vai entrar no quarto, vai entrar no outro quarto. Vai entrando para a casa fora. Somos essa casa, né? E Ele vai tomando conta do espaço. E aí, naturalmente, também vai saindo toda a sujeira que tem na casa, né? E Ele vai fazer morada em nós. Irmãos, aí quando Ele vai fazer morada em nós, aí Ele vai voltar. Esse é o ponto. Quando o Senhor fazer morada em cada um de nós. Não é só nenhum não, viu? É em todo o corpo, é em todos os membros. Quando o Senhor fazer morada em todos os membros, Ele volta. Ou seja, a igreja vai ter edificada. Senhor Jesus. Senhor Jesus. E nós sabemos, irmãos, que a salvação, esse processo de transformação, isso não acontece assim, para lá de dedos, né? Tem pessoas aí fora que acham que a partir do momento que você recebeu o Senhor, você já tem que estar pronto. Aí o cara fala, você não é crente, rapaz? Olha o que você fez aí, ó. Você não é crente? Né? Ué, mas não é assim. Essa transformação, ela acontece dia após dia. Por isso que a palavra fala que nós somos glorificados, né? Dia a dia. Todo dia é colocado mais um pouquinho da glória de Deus em nós. Mas para isso acontecer, irmãos, eu tenho que estar vinculado, eu tenho que estar ligado ao Senhor. Eu tenho que estar deixando Ele habitar em mim. Eu tenho que estar mexendo na palavra, eu tenho que estar alimentando dessa palavra. Porque a palavra vai entrando e vai fazendo em nós uma transformação. A palavra é o próprio Deus. Ele entrando em mim, ele vai ganhando espaço na minha alma. E essa palavra ela vai me transformando. Vai me mudando o meu viver, mudando o meu jeito de ser, o meu falar, o meu agir, os meus atos. Ó Senhor Jesus. E vai durar talvez até a volta do Senhor, né? Toda vida o Senhor quer vai ser uma demora, não é assim de um dia para o outro. Se fosse assim era bom demais, né? Sabe por que é, irmão? Porque o homem, a alma do homem é uma coisa complicada. Uma que ela tem dois lados, o lado bom e o lado mal. Só para confundir, já vem complicando o trem, já é complicado só o lado mal. Imagina o lado bom. Nós vimos aí ontem, o irmão falou sobre Pedro, o que ele fez com Malco, né? Usou o lado bom da alma, não, vou defender o Senhor, e puxou a espada. Ali foi como diz, no instinto. Nem pensou. Na verdade, não era para cortar a orelha, era para cortar a cabeça, né? Então, olha só, o que foi isso aí? O lado bom da alma dele. Não, eu vou defender. Não, não pode. E nem sempre, irmãos, o lado bom da alma é a vontade de Deus. Por isso que muita gente faz o bem a uma pessoa, depois dá tudo errado, aí você fala, poxa, mas eu cuidei de fulano, eu fiz isso para fulano, eu fiz isso e fiz aquilo outro, e agora como é que ele me retribui? Você usou o lado bom da alma. Talvez naquele momento não era para você fazer nada, simplesmente orar por aquela pessoa. E o Senhor ia fazer a obra, não era você. A primeira coisa que a gente tem que fazer com as pessoas é levar Deus para elas. Leva o Senhor, que o Senhor vai resolver o problema de todos. Né? Então a gente quer fazer o que aconteceu com o Pedrão. O Pedrão queria resolver o negócio na hora, falou, não, a espada vá na orelha do soldado. E aí o que acontece? Só que por outro lado também, nós também temos umas espadinhas aí na cintura, né? Infelizmente tem as espadinhas.
Eu estou falando espadinha para não falar espadona, viu, irmãos? Muitas vezes tem hora que uma espada até muito comprida, você acerta longe, ó. Senhor Jesus. E aí, irmãos, sem perceber, a gente está dando espadada, né? Dando cutilada de espada nos irmãos, né? Lá no meu trabalho, dou cutilada no meu colega de serviço, dou cutilada no meu patrão, e aí vai. Em casa, dou cutilada na minha esposa, dou cutilada nos meus filhos. A espada não para, né? Senhor Jesus. E talvez eu fale assim, eu que não sou, eu não sou igual Pedro, não. Né? A gente fala, não, a gente começa a julgar o coitado de Pedro, né? Sabendo nós que espada é que não falta na nossa mão. Senhor Jesus. Não é essa espada aqui não, viu, irmãos? Essa espada aqui tem hora que fica de lado, né? Ó Senhor Jesus. Não é essa espada aqui não. É a espada de maltratar mesmo, de cortar mesmo. Senhor Jesus. Irmãos, mas o Senhor quer tirar essa espada que está na sua mão e colocar essa espada aqui, ó. Essa daqui. Essa espada aqui vai resolver todos os problemas. Senhor Jesus. Mas o segredo é estar desfrutando, irmãos. Se quer crescer, amadurecer, tornar um filho maduro, se quer herdar a herança que o Senhor tem para nós, se quer que o Senhor trabalhe em nós, é desfrutar da palavra. Não tem outro atalho, não tem outro caminho. O caminho é desfrutar do Deus vivo. Ele traz vida para nós, ele traz tudo que nós precisamos. Então, a partir de agora, nós vamos parar de dar espadada nos outros, né? Senhor Jesus. Eu creio que isso não acontece no nosso meio, mas de vez em quando tem umas espadinhas, talvez um canivete, talvez uma espada, né? Mas um canivete também faz estrago, né? Senhor Jesus. Mas nós temos, irmãos, que deixar essas armas do homem natural de lado e buscar as armas que vêm do Senhor. O Senhor tem tudo que nós precisamos. Senhor Jesus. O homem natural, ó Senhor Jesus, é só luta, né? Senhor Jesus. E com o nosso, no homem natural nós não conseguimos agradar a Deus de forma alguma, porque Ele é espiritual. O natural não dá certo com o espiritual. Senhor Jesus. Então nós precisamos estar, Senhor, qual é a minha espada, né? Pergunta ao Senhor, Ele vai te responder. Sua espada é a sua língua. Sua espada é a forma que você está agindo, né? Aí cada um tem um tipo de espada. Então o Senhor, Ele quer eliminar essas espadas das nossas vidas. E trazer Ele, né? A espada de dois gumes, né? Que é a palavra dele, né? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E mostrou para nós que nós sabíamos que Pedro era muito precipitado, né? Pedro, ele agia rápido, né? Ele era muito, como é que diz, afoito, né? O negócio dele era na hora, não tinha negócio para depois, não. Mas a gente vê que Pedro foi muito trabalhado por causa dessas atitudes dele, né? Senhor Jesus. Ele usava muito a sua força natural, igual muitas vezes nós fazemos hoje. A gente quer resolver as coisas, a gente esquece de Deus e quer fazer com as nossas mãos, né? Usando a nossa força natural, achando que... Aí quando é errado, você fala, poxa, mas deu tudo errado. Aí você começa a murmurar, eu sou um filho de Deus. Todo domingo eu estou na reunião. Toda quarta-feira eu estou no GFCM. Né? Não perco uma reunião, mas por que está dando errado? Irmãos, estar numa reunião, só de um corpo presente, né? Como diz o pessoal fala isso, não vai fazer diferença na minha vida. Eu tenho que sair da minha casa visando vir para a reunião, buscar mais do Senhor e ganhar mais dele. Eu tenho que entrar aqui naquela porta ali com o coração aberto. E trazendo também, você traz também sua porção. Né? Graças ao Senhor que nós temos liberdade no Espírito. Eu posso trazer minha porção. E eu também posso ganhar mais. Aí entra naquela porta e fala, hoje eu vou para a reunião ganhar do Senhor. Eu não quero sair de lá vazio. Eu quero sair cheio do Senhor. Amém. Você vai sair cheio. Porque aí você abriu o seu coração e ele vai poder entrar. Senhor Jesus.
Oh, Senhor Jesus. A gente pega os exemplos de Pedro para nossas vidas, a gente vê que como nós somos parecidos com Pedro, né? Ó Senhor Jesus. Ali, antes de ele negar o Senhor 3 vezes, ele falou que ele não negaria o Senhor. Mas ele falou aquilo ali, irmãos, no seu natural. Né? Quantas vezes a gente fala assim, a partir de hoje eu não faço isso mais. Né? A partir de hoje eu não faço isso mais. Daqui a pouco você está fazendo. Irmãos, nós somos um filho de Deus. E quem tem que fazer a obra em nós é Ele, o Pai. É o Senhor que tem que fazer a obra. Mas quando eu falo assim, Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não estou dando conta. Né? Senhor, eu não estou conseguindo. Eu quero parar de falar mal dos irmãos, eu não consigo, dá porque eu estou falando. Eu quero parar de ser ignorante com as pessoas, dá porque Senhor, eu não estou conseguindo. O Senhor vai te dar paciência, vai te dar calma, vai te dar o amor dele para amar as pessoas do jeito que elas são. Porque o que faz criar atrito entre nós são as diferenças. E aqui fala que Pedro significa pedra, não é isso, irmão? É? Pedro é pedra. É pedrinha, né? Não é a pedrona, é a pedrinha, né, irmão? Mas uma pedra para entrar na edificação, ela tem hora que vai ser cortada. Vai ter que tirar pedaço nela para encaixar. Ali, meu cunhado ali é pedreiro, ele não entende de construção. Não é assim, Gil? Você vai fazer uma construção, não tem que quebrar um tijolo, você não tem que pôr pedra, você não tem que estar cortando ela para. Vai encaixar um piso desse aqui, você vai ter que cortar, dependendo do lugar, você vai ter que dar corte nele para ver uma edificação. E isso o Senhor fez com Pedro. Ele foi tirando os pedacinhos nele, foi tirando, ajustando Pedro até ele ficou bom. Então, se hoje, mesmo eu vivendo na igreja, mesmo desfrutando da palavra, ainda falho, você não precisa ficar triste, não, irmãos. Não fica triste, porque você está no lugar, você tem alguém trabalhando em você, que é o Senhor. Não há motivo para ficar desanimado. Se você voltar ao Senhor, se arrepender, né? Lavar com o sangue dele, ele começa a trabalhar em você de novo. Nós vamos ser trabalhados até a volta do Senhor. Mas um dia nós vamos ficar prontos, viu? E você tem que ter no coração essa esperança. Um dia eu vou estar pronto para o Senhor. Tem que ter esperança no coração, irmão. Não pode perder a esperança. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Igual eu tinha falado que o amor ele é a base de tudo. E realmente é a base de tudo. O que faz a união entre nós é o amor de Deus. Eu comparo o amor de Deus com uma argamassa, né, Gil? A massa que você cola uma cerâmica dessa, que você une um tijolo no outro, ali tem a massa entre. O amor de Deus é essa massa que nos liga um no outro. Porque se não tiver o amor de Deus no nosso meio, irmãos, jamais nós vamos conseguir estar juntos. E aí, esse amor, ele vai tomando conta de nós, na medida que você vai desfrutando da palavra, o Senhor vai entrando em você e dispensando o amor dele. E aí você começa a amar o irmão que você não amava. E essas coisas acontecem naturalmente, né? Não é meu esforço natural. A partir de hoje eu vou amar aquele irmão. Não vai dar tudo errado. Mas quando você fala, Senhor, me dá do seu amor. Eu preciso amar aquele irmão. Irmão, isso tem que ser a nossa necessidade. Eu preciso amar o irmão. O Senhor vai dispensar o amor dele e com abundância, viu? Porque tudo que o Senhor faz é com abundância. Tudo que ele faz é grande. Tudo que ele faz permanece. Então nós precisamos, Senhor, me dá mais o seu amor, que é a base, né? Senhor Jesus, é o alicerce, né? O irmão na palavra deu um exemplo, né? Que ele é arquiteto. Ele falou ali da experiência dele como arquiteto, né? Como que funciona a construção. E aí ele trouxe para a palavra que o amor de Deus é isso aí, ele nos une. É ele que faz toda essa edificação da igreja, é o amor de Deus que edifica. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus.
E ele falou da infraestrutura, né, que é a parte de baixo, é a base, e falou uns nomes assim meio diferenciados, superestrutura, que é a parte de cima. Ou seja, o amor de Deus, ele tem esses dois lados, né? O amor imensurável é a superestrutura, né? Então nós precisamos, irmãos, buscar esse amor do Senhor. Não vamos deixar, não, eu vou conseguir amar o irmão. No seu amor natural nunca vai dar certo, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, eu vou só compartilhar mais um ponto aqui com os irmãos para a gente compartilhar por causa do tempo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. E o que acontece? No nosso natural, nós não vamos conseguir entender, né, o amor de Deus, né? Talvez você fale assim, mas por que essa pessoa é tão complicada e Deus ama essa pessoa tanto? Você nunca vai entender o amor de Deus no seu natural. Mas quando nós voltamos para a palavra, e desfrutamos da palavra de Deus, aí você começa, e com todos os irmãos, né? Esse desfrutar, irmãos, é com a igreja, é com todos. A palavra fala, deixa bem claro lá em Efésios, que é com todos os santos, não é eu sozinho. Todos os santos. Aí eu começo a entender esse amor de Deus. Eu começo a compreender o comprimento, a altura, a largura, a profundidade. Aí você começa a tocar nesse amor de Deus. Ó Senhor Jesus. Vamos ler esses versículos para a gente finalizar aqui. O tempo já foi embora. Senhor Jesus. Efésios capítulo 3, versículo 18 e 19. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Não é isso não, irmão. Peraí, eu falei errado aqui. Não, é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver direitinho aqui. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Acho que é aí mesmo. Efésios 13, começando no 18. Obscurecidos de entendimento. É isso mesmo? 3,18. É 3,18. 3,18. Estou trocando É 3,18. Estou no 4 aqui. Ó Senhor Jesus. A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Como que nós conhecemos o amor de Deus, irmãos? Através da palavra. Não tem como eu conhecer o amor de Deus de outra forma. É através da palavra. Na medida que eu vou desfrutando dessa palavra, eu começo a conhecer. O que é isso? É ter intimidade. Não é assim o amor natural. As pessoas, para amar mais a outra, não tem que conhecer mais, ter intimidade, conhecer mais, aí vai aumentando o amor. Assim também somos nós com o Senhor. Na medida que eu vou tendo intimidade com Ele através da palavra, aí eu começo a conhecer o amor de Deus. Começo a entender isso aqui, ó. Qual é a altura, qual é a profundidade, né? E aí você começa a compreender as coisas. E também começa a amar, né? Porque naturalmente esse amor vai entrando em nós e vai nos enchendo do próprio Deus. E é isso que Ele quer fazer, Ele quer nos encher, né? Até tomar toda a nossa alma, né? Por isso que a mensagem de hoje está falando, né? O fim da fé, a salvação da vossa alma. É o fim da fé. Por isso que hoje nós ainda estamos de fé em fé, né? Buscando o Senhor ali na fé, para o Senhor trabalhar em nós. E aí, com certeza, irmãos, Ele vai completar essa obra. Eu creio que até a volta dele nós vamos estar preparados, né? Essa noiva vai estar ataviada, prontinha para receber o noivo. Ó Senhor Jesus. Os irmãos podem compartilhar em grupos? Em grupos, né? Faz grupo de 3, 4 irmãos aí, vamos compartilhar essa palavra, dá mais uma ruminada. Irmãos, se vocês ganhou algum ponto na mensagem do domingo, como você estava ali assistindo, pode falar. Talvez você tenha que falar o que o irmão falou, não. Né, eu trouxe alguns pontos, mas se os irmãos desfrutou aí, ganhou, pode trazer para nós. É edificação para a igreja.
Senhor Jesus.